Brasil e Império, Primeiro Reinado. Nesta aula, então, começaremos com o reconhecimento da independência. Houve, em algumas províncias do Brasil, resistência de grupos portugueses. Na Bahia, no Maranhão, no Piauí, por exemplo, portugueses eram fiéis a Lisboa e resistiram à independência do Brasil. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência brasileira. Depois, Portugal, após uma negociação, após o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e o título de imperador perpétuo do Brasil a Dom João VI, somente após essas concessões, Portugal reconheceu a independência do Brasil. As resistências portuguesas nas províncias brasileiras foram vencidas também, ao passo de um ano, em 1823, já havia sido restaurada a ordem. Aí todas as províncias já incorporadas. Tá? Um outro aspecto importante, aqui nós temos a Constituição de 1824, que foi outorgada, ou seja, ela foi imposta por Dom Pedro. Tinha algumas características como a criação de um quarto poder, o poder moderador, tinha caráter liberal, entre outros aspectos, então. Tá? Por ter sido outorgada, ou seja, imposta, e por trazer um quarto poder, essa Constituição vai despertar a insatisfação de alguns grupos liberais. E aí temos um outro acontecimento, que é a Confederação do Equador. Foi um movimento em que algumas províncias do Nordeste se revoltaram e tentaram se separar do Brasil. Nesta confederação, nesse movimento, destacou-se Frei Caneca, por exemplo. Esta revolta ela foi dominada, foi vencida pelas tropas de Dom Pedro. E um outro aspecto também que temos é a Guerra da Cisplatina. Cisplatina seria o atual Uruguai. A província Cisplatina foi incorporada pelo Brasil, porém, dadas as diferenças de colonização, a província Cisplatina havia sido da Espanha e havia essas diferenças culturais. Os cisplatinos resistiram depois a continuarem, não desejavam mais continuar incorporados ao Brasil. Houve então a Guerra da Cisplatina, em que o Brasil disputa essa província com a Argentina. E no final os ingleses intervieram e determinaram a criação de um país ali. Então surge a República Oriental do Uruguai. A Cisplatina não ficou nem para o Brasil nem para a Argentina. Então o Brasil gastou muito nessa guerra, mas não obteve o resultado esperado. Depois nós temos na próxima unidade, a próxima página, na página 10, Cultura e Sociedade. A sociedade brasileira do primeiro reinado, então, é dividida em classes. Temos então uma elite nacional, formada por grandes comerciantes, traficantes de escravos, fazendeiros, políticos. Temos também uma classe média de profissionais liberais. Temos uma boa parte de pessoas livres, pobres, trabalhadores e escravizados. Assim, então, basicamente, compunha-se a sociedade brasileira no primeiro reinado. Depois nós temos na página 13, Crise e Abdicação. Os constantes embates entre o imperador e o parlamento, os desentendimentos, a perda da Cisplatina, a imposição, a outorga da Constituição, foram alguns fatores que contribuíram para o isolamento político de Dom Pedro, de modo que em 1831 ele abdicou do trono. Ele deixa o trono, então, parte para Portugal, e aí temos o fim do primeiro reinado, com a abdicação de Dom Pedro.